Guardar dinheiro parece uma missão impossível? Se a resposta for sim, essa análise foi feita para ajudar. Vamos mergulhar num plano bem prático para finalmente fazer o dinheiro sobrar no fim do mês. Para começar, vamos a um dado que é, no mínimo, alarmante. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, cerca de 3/4, isso mesmo, 75% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso mostra que o problema não é algo isolado, é a realidade da grande maioria. E aí é que vem a grande pergunta, né? Porque, olha, a gente até entende a dificuldade de quem ganha um salário mínimo, faz todo sentido, mas o que deixa a gente com a pulga atrás da orelha é: como é que alguém que ganha 10, 20 até 30 mil reais por mês consegue viver no vermelho? É esse o mistério que a gente vai desvendar agora. Então, para começar a entender isso, a gente precisa falar sobre a armadilha financeira mais comum de todas, aquela que a maioria das pessoas cai sem nem perceber. E essa citação do livro Pai Rico, Pai Pobre é o ponto de partida perfeito. A raiz de muitos, mas muitos problemas financeiros está justamente aí, na confusão entre o que são ativos, coisas que colocam dinheiro no bolso, e o que são passivos, coisas que na verdade tiram dinheiro do bolso. Vamos usar um exemplo bem prático que ilustra isso de uma forma genial. Podemos chamar de a armadilha do Corolla. A história é mais ou menos assim. A pessoa tem o sonho de trocar de carro, sabe? Dar aquele upgrade de status. O salário, que é a renda que vem do trabalho, continua exatamente o mesmo. Só que o carro novo, ele traz uma avalanche de custos escondidos. IPVA, seguro, manutenção, tudo, absolutamente tudo fica mais caro. No fim das contas, aquele sonho vira um passivo gigante que não para de sugar dinheiro, criando um ciclo vicioso de aperto financeiro. Certo. A armadilha do Corolla é um erro prático. A gente entendeu. Mas por que a gente cai nela? A verdade é que existem umas forças psicológicas meio ocultas que nos empurram para essas decisões. Vamos tentar entender o que se passa na nossa mente. O principal vilão dessa história toda tem nome: imediatismo. Sabe aquela escolha entre comer uma sobremesa agora ou economizar esse dinheiro para a viagem dos sonhos no fim do ano? É isso. É essa tendência, quase um impulso, de querer a gratificação hoje, agora. Mesmo que esperar um pouquinho significa um prémio muito, mas muito maior lá na frente. E isso não é só uma sensação, não. Existem dados que mostram que o brasileiro está entre os povos mais imediatistas do mundo. Com esse índice de 0,26, a nossa preferência pelo agora é uma característica cultural forte, o que torna o planejamento de longo prazo um desafio, digamos, ainda maior. Ok. Já entendemos o problema, já entendemos as forças por trás dele, agora vamos virar o jogo. Vamos para a solução. E ela começa com uma única e poderosa mudança de mentalidade. A maioria das pessoas opera na lógica tradicional. Recebe o salário, paga as contas, gasta e, se sobrar, guarda. O problema? Quase nunca sobra, né? A lógica de quem poupa de verdade inverte essa equação. Recebe, separa uma parte para a poupança primeiro e só então vive com o que restou. É a regra de ouro das finanças pessoais. Pague-se primeiro. É preciso tratar a poupança não como o resto, mas como a primeira e mais importante conta a ser paga no mês. O dinheiro para o eu do futuro tem que ser separado assim que o salário cai na conta, sem desculpas. Certo, com essa nova mentalidade de se pagar primeiro na cabeça, como a gente pode organizar o dinheiro de um jeito prático no dia a dia? Vamos ver um plano que é simples e funciona muito bem. Uma sugestão de orçamento é dividir a renda em 5 potes. Isso não é uma regra engessada, claro, mas serve como um guia poderoso. Metade, mais ou menos, vai para o essencial, e o resto é distribuído de forma inteligente para construir o futuro, mas sem deixar de viver o presente. E cada fatia dessa tem um propósito bem claro. As necessidades básicas, são os custos de vida. Liberdade financeira é para os grandes objetivos lá na frente. Estabilidade é aquele colchão de segurança para imprevistos. E, o que é crucial, lazer e educação garantem o bem-estar e o crescimento pessoal nessa jornada. Assim, a gente não sacrifica a felicidade de hoje em nome do amanhã. Agora, a pergunta de $1 milhão. Por que todo esse esforço vale a pena? É aqui que a mágica, ou melhor, a matemática dos juros compostos entra em cena. Vamos imaginar um cenário com 2 pessoas. A pessoa A começa hoje a investir R$300 por mês. Já a pessoa B acha que isso é pouco e decide esperar 10 anos para só então começar a investir um valor maior, R$500 por mês. A pergunta parece ter uma resposta óbvia, né? Afinal, a pessoa B investiu um valor mensal maior. Mas o fator tempo é o ingrediente secreto aqui. No final das contas, a pessoa B, aquela que começou mais tarde mas com mais dinheiro, acumulou cerca de R$379 mil, um valor excelente sem dúvida nenhuma.
Mas e a pessoa A, aquela que começou 10 anos antes com um valor menor? Ela acumulou mais de 618 mil reais. A lição aqui é cristalina. O tempo que o dinheiro fica investido é muito mais poderoso do que a quantidade investida por mês. Começar cedo, mesmo que seja com pouco, faz toda a diferença do mundo. Certo. Então, para onde essa poupança deve ir? Uma forma bem simples de organizar os investimentos é pensar no método das 3 caixas. A primeira caixa é a da emergência. O objetivo aqui é total segurança e acesso rápido ao dinheiro, ou seja, liquidez alta. Esse dinheiro serve para cobrir aqueles imprevistos da vida, sabe? Perda de emprego, despesa médica. O foco não é fazer render, é ter paz de espírito. A segunda caixa é a dos sonhos de médio prazo. Uma viagem especial, a troca do carro, a entrada no imóvel. Aqui já dá para buscar um equilíbrio, um pouco de segurança com um pouco mais de rentabilidade, já que existe um horizonte de tempo mais definido. E, finalmente, a terceira caixa, a da aposentadoria, ou como a gente gosta de chamar, da liberdade financeira. Aqui o foco é total no longo prazo. É onde se pode assumir um pouco mais de risco para buscar um crescimento maior, porque o tempo joga a nosso favor e ajuda a suavizar as oscilações do mercado. A mensagem final é esta: o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Então a pergunta que fica não é se é possível começar, mas sim, qual vai ser o primeiro passo?